Pronto, gente, boa noite. Como eu já falei, eu sou a professora Adriana, sou professora de matemática, e hoje a gente vai falar sobre o chat GPT, começando do zero, né? Algumas pessoas já conhecem, já até acessam, mas aí eu vou começar do zero porque, né, tem outras pessoas que ainda não, segundo as informações do Forms, ainda não fez a conta, né? Então, eu vou mostrar tudo. Vou começar aqui compartilhando a tela para vocês. Depois que eu compartilhar a tela, eu não vou conseguir ver o chat. Aí vocês podem abrir o microfone e falar, se vocês quiserem, certo? Você já vê minha tela? Sim. Pronto. Então, antes disso, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo aí o Word? Eu não. Não? Tá, deixa eu voltar aqui. Você que está vendo a página do Google, não é isso? Isso. Pronto, deixa eu voltar então. E agora? Sim. Pronto. Word. Pronto, então nossa oficina é ChatGPT com intencionalidade pedagógica. Comprometido, nós vamos começar falando sobre as questões éticas, né? Então eu escrevi um pouco aqui, não vou ler tudo, mas eu vou falar assim de forma breve, né? O ChatGPT ele tem assim, ele explodiu, né, nos últimos dias, mas a inteligência artificial ela não é nova, né? A gente já vem utilizando alguns recursos da inteligência artificial. O chat GPT, ele tem um diferencial, né? Porque é uma inteligência generativa, ou seja, ele traz alguns diferenciais. E isso tem causado algumas questões, tem promovido algumas discussões, mas ainda não há um consenso. Mesmo nós já temos aí o projeto de lei 2120, que já foi aprovado, né? E que discute sobre isso, mas mesmo assim a gente não tem ainda uma, um consenso. Aí fica a critério de cada um que utiliza analisar o que é certo e o que é errado. Nós que somos professores, que estamos na academia, que passamos pela academia, a gente sabe que tudo que a gente usa, a gente precisa referenciar, né? A gente precisa atribuir a autoria. E com o chat GPT não é diferente. Então, fica nessa questão de a gente utilizar e referenciar. Quando a gente fala sobre trabalhos acadêmicos, inclusive deixei um link aqui de uns textos para que vocês possam ler, que fala muito sobre isso. Quando a gente fala de textos acadêmicos, a ideia é que a gente diga lá na metodologia que a gente usou e como a gente utilizou. Na referência, a gente vai usar aquela referência como a gente faz de um livro, de um artigo, usando as regras da ABNT. Né? Inclusive, o texto também aqui, vocês vão ver. Vou passar rápido por esse tema, mas eu deixei os links que vocês vão receber esse material para que vocês possam ler e analisar como utilizar. Né? Recebi essas perguntas lá no fórum, como surgiu a inteligência artificial, como referenciar de acordo com a BNT. Então, eu trouxe esses textos aqui para que vocês é, leiam e vejam isso que eu acabei de falar, que não há um consenso, mas aí fica a critério de cada um. É como a gente faz lá no nosso plano de aula, né? Ninguém começa um plano de aula do zero. A gente faz nossa pesquisa e a gente referencia os sites que a gente busca, os livros que a gente busca. Então, da mesma forma, com o chat GPT. Certo? Alguma questão, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Eu não consigo ver o chat, certo, gente? Então, vamos lá. Eu vou mudar a tela. Aí vocês me dizem se mudou para vocês também. Mudou? Mudou agora? Mudou. Pronto. Então, começando a nossa conta do zero, né? Começar a fazer a nossa conta. Então, eu venho aqui na página do Google e escrevo chat GPT. Aí vai aparecer esse primeiro aqui, ó, chat OpenAI, certo? Aparecem outras opções aqui, mas a gente vai aqui nesse primeiro e aí a gente vai clicar aqui. Ao clicar aqui, aí vai aparecer, para mim apareceu assim porque eu já criei a conta. Para vocês, vai perguntar se vocês querem entrar ou
fazer, fazer login, né? Se vocês querem se cadastrar ou entrar automaticamente. Aí vocês vão, se não tiver a conta, vocês vão clicar em fazer login, em cadastrar, desculpa. Aí quando vocês clicarem em cadastrar, ele vai pedir o seu nome completo, a data de nascimento e o telefone. A partir dali, ele vai mandar um código para o seu telefone, que aí você vai receber a mensagem e você vai digitar esse código lá. Quando você digitar o código, sua conta estará criada e você vai aparecer essa interface aqui para você, certo? Observe que nós temos aqui GPT 3.5 e GPT 4. O GPT 3.5 é o que a gente vai usar, que é o gratuito. O GPT-4 ele é pago, certo? Ele tem um valor. Porém, quem tem a conta, quem tem o pacote Office pago, né, que usa o Bing, já tem acesso aqui ao GPT-4, porque o Bing é, ele está conectado com o GPT-4. Inclusive, eu até uso mais o Bing por conta disso, né? Porque eu não pago o chat GPT, eu uso gratuito. Mas como eu tenho o pacote Office, então eu acabo usando mais o Bing, né? É, E aqui é a interface. Nós temos aqui esse campo de mensagem, certo? Então, observe que o meu está aqui, tudo está vazio, certo? Assim vai aparecer para vocês e tem aqui a opção de eu perguntar. Então, eu posso começar por aqui. Na nossa proposta, a ideia é a gente começar criando um plano de aula. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre prompts. O que é, né, e como elaborar um. Ou seja, os prompts, eles são perguntas, né? São sugestões ou comandos usados ao chat GPT. São frases ou perguntas que servem como um contexto para que a ferramenta entenda o que você precisa e assim traga devolutivas de acordo com a expectativa. Então, as respostas que a gente vai obter no chat GPT vai depender dessas perguntas, desses comandos. E o ideal é que a gente use ele o mais contextualizado possível. Uma coisa é dizer assim, ó, gere um plano de aula para mim sobre verbo, por exemplo. Uma outra coisa é eu dizer que eu quero um plano de aula sobre verbo para usar no ensino fundamental com alunos de idade entre 13 e 14 anos, que eles usem metodologias ativas, que eles usem as habilidades da BNCC, ou seja, eu preciso dar um contexto de a quantidade maior possível de detalhes para que ele entenda exatamente aquilo que eu quero, certo? Então, esse é o diferencial. Então, os prompts eles devem atender a alguns critérios que eu listei aqui para vocês. Você tem que dizer o que você quer, né? Você tem que saber o que você precisa e informar ele. Você precisa fornecer dados e contextos. Você tem que ser o mais específico possível. E você pode pedir exemplos e explicações, certo? Uma observação importante é que você deve evitar, isso é importante, viu, gente? Evitar de inserir informações confidenciais ou sensíveis, porque a gente ainda não tem muito conhecimento da questão da privacidade do chat GPT, né? Até porque ela é uma inteligência artificial que se vale das informações que obtém. Inclusive, o chat GPT ele só tem informação até 2021. O que aconteceu depois disso, ele não tem respostas, ele não sabe falar. Porém, quando a gente faz perguntas a ele, muitas vezes ele inventa, né? Inventa coisas. Então, aí é onde entra a questão da crítica, a questão do uso crítico do chat GPT. Então, quando a gente coloca lá os prompts, é importante que a gente observe depois as respostas, a gente leia, a gente faça a verificação se o que ele disse realmente faz sentido. Porque existe casos de que ele inventa referências, ele inventa definições. Então, a gente tem ouvido muito os questionamentos de que a questão de que a inteligência artificial vai substituir o professor, que o uso da inteligência artificial é algo preocupante. Porém, eu considero isso pouco verdade. Por quê? Porque o chat GPT ele faz aquilo que a gente manda. E depois a gente precisa ter a capacidade crítica de questionar aquilo que ele
colocou, de analisar, de ver a viabilidade de utilizar aquilo ou não. Não está dentro do que a gente prevê, do que a gente deseja, a gente pode fazer novas perguntas, certo? Então, para a educação, os prompts mais adequados estão embasados na BNCC. Então, quando a gente fornece os objetos de conhecimento, as competências, as habilidades, ele tende a oferecer melhores respostas. Então, a dica que eu tenho é use informações específicas da sua área de conhecimento. Eu sou professora de matemática, então sempre que eu vou elaborar qualquer material com ele, eu vou lá na BNCC, eu pego uma competência, eu pego uma habilidade e eu uso isso e formo o que eu quero, aquele material, de acordo com aquela competência, de acordo com aquela habilidade. Porque aí ele vai trazer as informações que eu desejo, né? E falando em BNCC, nós temos aí as 10 competências gerais, né? Inclusive, quando a gente utiliza o chat GPT, a gente está fazendo, né? A gente está desenvolvendo a habilidade 5 a competência 5 da BNCC, que é cultura digital, que prevê a questão do uso das tecnologias digitais, né? Inclusive, se vocês tiverem interesse em participar de uma oficina sobre BNCC, eu vou deixar o link aqui nesse material, que aí, caso tenha interessados, a gente vai promover ela depois, certo? E aí eu vou começar, mostrando como elaborar. Eu utilizei para matemática, mas eu recomendo que vocês, quando forem utilizar, façam a adequação para a área de conhecimento de vocês, certo? Todo mundo está me ouvindo? Antes de eu começar, eu gostaria de ouvir de vocês. Está todo mundo me ouvindo? Quem responde aí no chat? Podem. Vejo o navegador, não vejo o Word. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu vou agora para o navegador mesmo. O Word vocês vão receber lá, certo? Vocês vão receber lá no grupo. Vou mandar depois para vocês. Então, tudo que eu estou falando aqui está lá. Então, o primeiro prompt que eu elaborei foi para plano de aula, certo? Vamos lá. Eu já deixei pronto para a gente não perder tempo. Mas se vocês quiserem dar alguma sugestão, a gente pode, certo? Então, eu estou aqui, a interface é essa. Então, eu vou digitar aqui a mensagem que eu desejo, certo? Quando eu digitar aqui, ó, eu coloquei atue como professor de matemática e elabore um plano de aula sobre probabilidade. Vocês acham que esse prompt é adequado? Eu dei o contexto, eu disse que ele é professor de matemática e disse o que eu desejo. Eu quero que ele elabore um plano de aula. E disse sobre o quê, certo? Vamos ver o que é que ele vai gerar. Coloquei atue como professor, observe que ele já gerou a aula. Ele começou, claro, vou ajudar, e aí ele já me disse a introdução, objetivos, materiais necessários, a estratégia de ensino, e aí ele me dá a introdução, a definição de probabilidade, os cálculos básicos e os eventos. Pronto, o plano de aula está pronto, de acordo com o que eu pedi. Ele me dá ainda a tarefa de casa. Agora, a partir daqui eu posso pedir que ele crie a minha aula. Lembra que eu falei que ia ensinar a fazer o plano de aula e também a aula? Então, ele me deu o plano. Ele me disse quais são os objetivos, quais os materiais e quais as etapas. Então, eu posso pedir que ele crie a minha aula agora, que ele elabore a minha aula. Então, eu posso dizer assim, ó, desenvolva é, a etapa 1, né? Elabore, elabore a aula 1 com definição, exemplos, com definição, exemplos e exercícios de avaliação. Pronto. Observe que ele vai gerar, certo?
Observe que a partir daqui, tudo que eu disser, ele vai entender que se trata lá da primeira pergunta que eu fiz. Então, tudo que ele escrever agora vai ser relacionado com o que ele já escreveu antes. Então, observe, ele definiu, ó, introdução, material, e aí ele vem aqui, ó, e dá mais a tarefa de casa. Só que aí eu trago um outro prompt. Agora eu disse assim, ó, olha a diferença do que eu vou dizer agora a ele, certo? Olha a diferença do que eu vou dizer agora. Agora eu vou pedir, eu vou criar uma nova conversa, ó. Eu não quero mais aqui, eu vou criar uma nova. Aí eu abri um novo chat. Aí eu venho aqui e digito, né? Aí agora eu digo assim, ó, atue como professor de matemática, elabora o plano de aula para alunos do ensino médio com faixa etária entre 15 e 18 anos para ensinar e avaliar a habilidade. Aí eu trago a habilidade aqui que trata de probabilidade, né? Aí eu digo aqui, ó, qual é a habilidade. Pronto. Aí aqui ele vai criar a minha habilidade, certo? Não, a música não é aqui. Aqui está um novo plano de aula, só que agora com as informações mais detalhadas, ó. Aí ele traz um outro plano, tá vendo? Ele já trouxe uma outra opção. Se a gente, se a gente der mais detalhes, ele vai trazer uma nova informação, certo? Então, a partir disso daqui, eu posso ir pedindo que ele defina cada atividade. Aí eu vou construir a minha aula. Por exemplo, cálculo de probabilidade, 20 minutos. Aí ele diz, explique que a probabilidade de um evento ocorrer é calculada com uma razão entre o número. Então, eu vou pedir assim, ó, escreva a aula, a aula definida no ponto 3. No ponto 3, 2 pontos, cálculo de probabilidade. Leve em consideração o uso de metodologias ativas. Pronto. Olha, observe que agora eu já disse que eu quero que ele desenvolva utilizando metodologias ativas. Vamos lá. Olha ele gerando aí, ó. Estratégia de ensino. Aí ele já me disse para iniciar, para fazer uma discussão em grupo, para explorar um exemplo prático, para fazer atividade em grupo, para fazer a discussão em sala de aula, para propor um desafio, para mandar a atividade para casa e para gerar uma avaliação, certo? Então, observe como muda quando eu dou outros contextos. Então, o plano de aula é isso. Você diz o que quer e você vai desenvolvendo cada etapa da aula. Um outro ponto que eu coloquei foi como elaborar provas e testes. Agora, criando provas e testes. Uma coisa é dizer assim, ó, elabore 10 questões sobre probabilidade. Vamos ver o que ele vai me dar? Ele me deu 10 questões. Qual é a definição básica de probabilidade? Se você lançar uma moeda, observe tudo sobre probabilidade. Agora, perceba o que acontece diferente se eu mudar o meu prompt. Observe que eu estou usando para matemática. Você pode fazer isso para a sua área de conhecimento, certo? Agora eu vou dizer assim, ó. Elabore
Elabore 10 questões sobre probabilidade para avaliar a probabilidade. Eu acabei tocando aqui antes. Elabore 10 questões sobre probabilidade para avaliar a habilidade, que foi aquela que eu usei antes. Que, e aí tem a definição da probabilidade. Eu coloquei o código e a definição dela. Mas aí a gente pode colocar só a definição ou só o código, certo? Gosto de colocar tudo. Aí olha só o que ele fez. Agora ele já mudou o tipo de questão. Observe que aqui ele perguntou qual a definição, se você lançar uma moeda. Aqui não, ele já direcionou as questões para a habilidade que eu escolhi. A habilidade de identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios. Completar as possibilidades para resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da probabilidade. Aí, olha, todas as questões estão girando em torno dessa habilidade. Mas eu posso ainda melhorar isso. Quer ver? Vou mostrar a vocês agora. Agora eu disse o seguinte, ó. Agora eu usei o mesmo comando, só que eu acrescentei um pouco mais. Elaborar 10 questões para avaliar a aprendizagem da habilidade. Aí eu descrevi com a habilidade. E aí depois eu digo, as questões devem ser padrão Enem, com texto real, 5 opções de respostas e justificativas do gabarito. Faça duas no nível de dificuldade fácil, duas para o nível de dificuldade difícil, dificuldade médio e duas para dificuldade difícil, ou seja, eu quero duas fáceis, oito médias e duas difíceis. Observe que eu já melhorei o contexto, eu já digo a ele exatamente, eu já dou mais detalhes aqui. Observe o que é que a gente vai obter agora. Está gerando. Certo, gente? Alguma fala, alguma pergunta, algum questionamento? Pode ficar à vontade, certo, gente? Pronto, vamos ver agora o que foi que ele gerou. Observem. Olha as questões que eles me. Olha a diferença disso daqui, ó. São três, né? Três opções que a gente tem. A primeira, a segunda e olha a terceira, a diferença. Ele já traz separado, ó. Ele traz as opções, ele dá as respostas. Só que é importante que a gente observe essas respostas depois, que a gente venha observar se o gabarito realmente está correto e se a justificativa está correta. Mas ele já faz esse trabalho. Imagine você tendo que elaborar aí uma série de questões, e aí você vem e faz isso aqui. Pode ser que você não goste do contexto, que você não goste da opção, mas já vai te dar ideias de como você criar sua lista, de como você criar sua prova. Então, você pode pedir várias e selecionar aquelas que você né, tiver interesse. Então, isso aqui eu acho que facilita muito a nossa vida enquanto professor, né? Horas que a gente fica buscando questões para selecionar questões. Então, quando a gente faz isso aqui, ele já nos dá pronta. Então, aí cabe a gente analisar e utilizar ou não, pedir melhoras. Aí aqui, observa que ele não completou. Aí ele está aqui, continuar gerando. Aí se a gente clicar aqui, ele vai continuar. Tá vendo? Às vezes ele dá esse bug, às vezes ele para. A gente pede, ele para no meio. Então a gente pede para continuar, ou então dá uma atualizada. Clica aqui em cima, ó, pede para recarregar a página, que aí ele completa. Sempre acontece isso comigo. Aí eu peço aqui, ele completa. Então, a gente já viu como elaborar um plano de aula. Aí a gente vai lá e diz que quer e dá os detalhes que a gente quer. A partir do plano, a gente pode pedir que ele desenvolva cada uma das etapas que ele dá, que ele fornece. E aí fica a sugestão. Eu não falei sobre isso no nosso material, mas aí eu vou falar aqui com vocês. Uma outra opção é para elaborar projetos, né? A gente pode vir aqui, pedir que ele elabore projetos, dar os detalhes daquilo que a gente deseja, e depois pedir que ele vá desenvolvendo cada uma das etapas, certo? Então, está aqui.
a nossa opção de provas e testes. Agora a gente vai ver a elaboração de sequências didáticas, certo? Eu vou abrir um novo chat para a gente construir agora sequências didáticas. Ó, vou começar aqui agora para sequências didáticas. Eu separei aqui alguns prompts. O primeiro é o seguinte, eu já não trago mais aquele basiquinho, porque você já entende que precisa ser contextualizado. Só que eu trago algumas diferenças entre eles, né? Então, nesse primeiro, eu digo o seguinte, atue como um professor, ó, o contexto, atue como professor de matemática que atua no ensino fundamental. Elabora uma sequência didática para aulas do sétimo ano, para ensinar e avaliar a unidade temática probabilidade e estatística. Mais uma vez, eu estou usando a BNCC. A sequência didática deve ter 3 aulas de 100 minutos. Deve ser baseada em metodologias ativas para ser desenvolvida com alunos com dificuldade de aprendizagem e em uma escola com poucos recursos e sem acesso à tecnologia. Porque quando a gente fala de metodologias ativas, normalmente ele indica o uso de recursos tecnológicos, né? Então, a gente já avisa que a gente não tem acesso, se for o caso, que aí ele vai buscar outras formas para inserir as metodologias ativas, certo? Vamos ver o que é que ele vai gerar? Olha a sequência didática. Ele entende o que é uma sequência didática, tá vendo? Ele criou aqui, ó, introdução à probabilidade, tempo de 100 minutos. Objetivos, as atividades da aula um, né? Aí aqui ele já me dá a aula 2, tempo de 100 minutos também, com objetivos e o desenvolvimento. A aula 3, pronto. Ele me deu 3 aulas, ou seja, uma sequência didática com 3 aulas, certo? E aqui eu posso desenvolver cada etapa dessa aula. Posso ir perguntando a eles, ó, desenvolva uma aula para compreender o conceito de probabilidade. Coloque exercícios, definições, atividades lúdicas. Ou seja, eu posso dar um contexto para ele desenvolver cada um desses objetivos, se for o caso, certo? Aí aqui eu posso perguntar. Ele disse que é para fazer a avaliação na participação em sala de aula, na qualidade das respostas às tarefas e na apresentação dos projetos práticos. A gente pode pedir, me dê sugestões de projetos práticos, ou então escreva projetos práticos para que eu possa desenvolver com a turma. Claro que a gente vai dar um contexto, certo? E aí a gente vai criar aquele contexto que a gente já sabe que é necessário. Agora eu vou colocar um outro prompt aqui, ó. Observe o que eu fiz. Na primeira, no primeiro comando, eu disse apenas que eu queria que ele utilizasse a unidade temática, né? A unidade temática aqui, ó, tá vendo? Avaliar a unidade temática probabilidade e estatística. Ele foi lá e gerou a sequência didática para isso daí. Agora, olha o que eu fiz. Eu fui lá e disse o seguinte, ó, o mesmo texto inicial, atue como professor, só que agora disse assim, ó, atue como professor de matemática para elaborar uma sequência didática para os alunos do sétimo ano, para ensinar e avaliar a unidade temática, probabilidade e estatística. A sequência didática deve ter 3 aulas de 100 minutos. Deve ser baseada em metodologias ativas para ser desenvolvida com alunos com dificuldade de aprendizagem em uma escola com poucos recursos e sem acesso à tecnologia. Agora que eu acrescentei. A sequência de aulas deve favorecer o desenvolvimento e aprendizagem dos objetivos de conhecimento e habilidades a seguir. Aí aqui eu fui lá na BNCC, peguei todos os objetos de conhecimentos que estavam lá nessa unidade temática e associei a uma das habilidades. Observe que eu fiz, ó. Experimentos aleatórios, espaço amostral e estimativa de probabilidade por meio de frequências e ocorrências. Qual é a habilidade que está associada a isso? É a 34, que diz o seguinte: planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvam cálculo de probabilidade ou estimativas por meio de frequências de ocorrências. Aí vem um outro objetivo e uma outra habilidade. Fiz isso com a unidade inteira, ó, tá vendo?
até aqui. Aí agora vamos ver o que é que ele vai fazer, como vai ficar diferente, se vai mudar alguma coisa. Tá gerando. Olha o que a gente tem agora. Introdução à probabilidade. Aí tem os objetivos, certo? Aí aqui nós temos a aula. Aí depois a gente tem a aula 2, estatística básica. Compreender o conceito de média e estatística. Olha o que a diferença que a gente tem aqui. A primeira era compreender o conceito de probabilidade, aplicar probabilidade e usar a linguagem de probabilidade. Na aula 2, entender as estatísticas descritivas e sua importância, calcular e interpretar medidas estatísticas simples. Perceberam como mudou? Aqui, ó, na aula 2, na segunda opção, ele já traz os objetivos relacionados com as habilidades que eu utilizei, os objetos de conhecimento que eu utilizei. Por isso que é importante a gente utilizar a BNCC, né? Se for o caso que a gente quiser utilizar baseado na BNCC, né? Então, aqui ele traz uma nova sequência de dados. E a partir daqui, eu posso ir desenvolvendo cada uma delas, cada uma dessas etapas. Ó, atividade prática. Peça aos alunos que planejem realizar uma pesquisa simples na escola, como a altura de todos os alunos de uma sala. Eles devem coletar os dados, criar uma tabela e um gráfico. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso é, fazer o seguinte aqui, ó. Elabore uma aula para explicar a atividade, atividade prática sugerida na aula 3. Na aula 3. Explique o que é tabela, os tipos e como fazer. Elabora uma aula prática, uma atividade prática. Explica o que é tabela, os tipos e como fazer. Dê exemplos de tipos de tabela. É o que veio agora, certo, gente? Esse daqui eu não tinha preparado. Mas aí eu vi agora só para lembrar de mostrar a vocês que ele pode gerar uma. Bem-vinda, Penha. Então, Penha, nós já vimos aqui como elaborar um plano de aula, como elaborar a aula, já vimos como elaborar sequências didáticas. E aí a gente está vendo a diferença dos comandos, né, na elaboração de uma sequência didática e como usar as habilidades da BNCC traz um diferencial, certo? Aí agora aqui, ó, ele gerou essa sequência didática e aí ele dá aqui na aula 3, ele disse que a sugestão é trabalhar com tabelas. Aí eu pedi que ele desenvolva essa aula para mim, ó. Aí ele vai, traz os tipos de tabela, diz como ensinar, tá vendo? E tudo isso aqui a gente pode, depois que a gente fez, a gente pode simplesmente copiar e colar no nosso documento, certo? A gente pode copiar e colar no nosso documento. Aqui eu vou selecionar, eu vou selecionar, seleciono, copiei, e aí venho aqui no nosso documento, no Word,
e copio. Agora, é interessante que na hora de copiar, você peça para copiar sem formatação, porque senão vai em formato de tabela. Aí você pede para formar sem formatação, colar sem formatação, que aí ele fica ok. E aí eu tenho mais uns prompts extras aqui para vocês, que é a elaboração de dinâmicas, né? A elaboração de aulas para outras habilidades e tem algumas questões importantes para vocês avaliar, certo? Por exemplo, um prompt extra que eu preparei para vocês foi o seguinte: vou abrir uma nova conversa aqui, ó. Toda vez que eu quiser começar uma nova conversa, eu venho aqui, ó, e clico no mais. Por quê? Porque tudo que eu colocar aqui dentro desse chat, ele vai estar relacionado com o que eu pedi lá no início, certo? Então, ele vai entender que se relaciona. Aí, ele vai escrever tudo baseado nisso. Se eu quero mudar de assunto, eu venho e clico aqui, nova conversa. Então, eu elaborei o seguinte, ó. Elabore, elabore dinâmicas baseadas em metodologias ativas para trabalhar leitura e escrita com aulas do ensino médio, com alunos do ensino médio, com alunos do ensino médio, com déficit de aprendizagem. Pronto, aí a gente vai gerar, ele vai me dar, tá vendo quantas dinâmicas ele me deu? Pronto, ele me deu 7 modelos, 7 atividades que eu posso utilizar. E aí eu posso vir aqui, ó, e pedir para ele desenvolver, me dizer como eu posso fazer, quais recursos eu posso utilizar, certo? Aí eu posso ainda melhorar isso daí, ó. Eu ainda posso melhorar. Ainda posso melhorar essa dinâmica, esse prompt. Eu pedi apenas que ele me desse as dinâmicas. Mas eu posso agora dizer o seguinte, ó. Elabore dinâmicas baseadas em metodologias ativas para trabalhar leitura e escrita com aulas do ensino médio para alunos com déficit de aprendizagem. A dinâmica deve contemplar as competências e habilidades previstas na BNCC, incluindo a matriz das habilidades socioemocionais. Observe que eu melhorei, eu dei mais detalhes, certo? Para trabalhar leitura e escrita com alunos do ensino médio, para aulas de ensino médio, para alunos com déficit de aprendizagem, certo? Aí agora eu vou pedir para gerar. Pronto. Observe que ele já mudou. A primeira, ele disse o quê? Ó? A primeira, ele deu leitura crítica e debate. Esse segundo aqui, esse terceiro, e esse quarto, e o quinto, o sexto e o sétimo. Foram 7, certo? Só que agora já tem o seguinte, ó, a primeira é leitura e empatia. Percebe a relação com as competências socioemocionais que ele já traz aqui, ó? Depois escrevendo cartas, desenvolver habilidades de escrita e empatia. Depois café literário, estimular o interesse pela leitura e pela expressão oral. Depois teatro literário, explorar a interpretação de texto por meio de teatro. Aí ele dá os passos, tá vendo? Aí se não ficar claro para você, você não souber como desenvolver da forma que está aqui, você pede mais detalhes. Você escreve, ó, defina, me dê mais detalhes, você faz perguntas e aí ele vai respondendo. Criação de vídeos literários, desenvolver habilidade de escrita, criatividade e habilidades digitais. Pronto. Projeto de escrita colaborativa, debate literário. Então, ele dá todas essas dinâmicas que podem ser utilizadas, né? Desenvolvidas aí durante as aulas de vocês.
E é isso. Por hoje, né? Foi isso, a questão do chat GPT. Vocês viram como fazer a conta. A questão ética, que ainda não está bem definido, né? Fica a critério de cada um fazer as suas referências, porque tudo aquilo que a gente produz, a gente precisa referenciar, tudo aquilo que a gente utiliza, né? A gente precisa referenciar. Se a gente for fazer algum trabalho acadêmico, é importante que a gente diga na metodologia que a gente utilizou esse, o chat GPT. Inclusive, no material que eu vou disponibilizar para vocês, tem, tem alguns textos para que vocês leiam e vocês compreendam como é que está sendo as discussões. Depois nós vimos como elaborar um plano de aula, né? Depois como desenvolver a aula, depois vimos como elaborar provas e testes e informar detalhes faz toda a diferença, certo, gente? E, finalmente, a gente trago essas questões aqui, a sequência didática e essa opção de elaborar dinâmicas, que vale também para elaborar projetos, para elaborar qualquer material que a gente deseje para a nossa sala de aula. Então, por hoje é isso, e aí eu fico aberta agora para que vocês perguntem, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar, fiquem à vontade. Vou tirar o compartilhamento. Vou compartilhar o material lá no grupo, o PDF, eu vou colocar o link do material que eu produzi aqui, né? E aí vocês podem ver tudo que foi produzido durante a aula. Algo que vocês queiram falar? Então, então foi isso, a nossa oficina. De forma básica, o ChatGPT, ele oferece muito mais opções, a gente consegue produzir muito mais coisas, mas hoje a opção foi trazer o básico, né? Que é conhecer a ferramenta e utilizar o basiquinho da produção de conteúdo educacional, certo? É, alguém falou aí no chat, Fui é, eu. assim, Penha chegou Fui eu, atrasada, tem. Eu não sei. Verdade. Mas é, você vai disponibilizar esse material de hoje lá no grupo? vou Vai, né? mandar o PDF lá, Tá bom. tá? Então tá. Obrigada, Obrigada, viu, Adriana? obrigada a Até logo. você. Boa Boa noite, noite, hein? Boa tá bom, noite, boa pessoal. Tchau, noite, tchau. tchau. Então, gente, eu vou encerrar. Obrigada a todos. Tchau, tchau.